Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Nós estamos transmitindo aqui dos estúdios da TV Floripa, em Florianópolis, pelo canal 4 da NET, e quem está fora de Florianópolis também pode acompanhar o nosso programa pela internet. Acesse www.sistemagrisa.com.br, acompanhe o programa de hoje e participe de um bate-papo conosco. Doutor Pedro, semana passada o senhor terminou falando uma coisa muito importante. Como é que funciona essa história, se Deus quiser? Eu estava falando então que muitas vezes as pessoas acham que falar se Deus quiser é até bonito. Às vezes até mostra que a pessoa valoriza Deus. Eu digo, não. Primeiro que não, com essa frase não está valorizando Deus coisa nenhuma. Está apenas tentando jogar a culpa dele em Deus. Ou culpa que eu digo que não existe, mas as suas atrapalhadas atribuídas a Deus. Se não der certo, foi Deus que não quis. Eu digo, não. Temos sempre que pensar que Deus sempre quer. É isso. Ele não é um Deus de bondade? Não é um Deus verdadeiro? Então, por que ele iria querer que você não desse certo? Digo, ele sempre quer, você é que pode dar melhor a sua contribuição. Ok. Doutor Pedro, no programa da semana passada a gente comparou o subconsciente a um terreno mental que precisa ser cultivado. Certo. Mas o senhor também costuma comparar ele a uma besta interior, né? Certo. Então eu digo assim, porque na verdade, como ele é automático, mecânico e autônomo, ele funciona de forma autônoma de várias maneiras. Isso é independente do que o nosso consciente possa pensar. Então, comparado a uma besta, eu digo sempre que temos que aprender a domesticar adequadamente o nosso subconsciente. Eu digo que essa compreensão, esse entendimento de que o subconsciente funciona como uma besta, como um animal, como um bicho, significa que nós temos que aprender a treiná-lo, domesticá-lo, adestrá-lo e colocá-lo, portanto, a nosso serviço. Os nossos antepassados aprenderam a dominar as bestas e por isso nós podemos ver hoje um cavalo, um burro puxando uma carrocinha, podemos ver pessoas usando os animais para várias atividades, seja para trabalho, seja para diversão e assim por diante, digo. Mas sempre serão animais que foram domesticados. Então eu digo que o ser humano também, enquanto filhote humano, precisa ser domesticado, não precisa ser domado, como faziam alguns dos nossos antepassados, que domavam o cavalo. Porque subiu no cavalo, montava em cima e descia laço, descia chicote, para fazê-lo correr até cansar. Eu tinha um primo que era especialista em domar cavalo meio selvagem. Ele tinha uma habilidade extrema em ficar em cima do cavalo. Então, ele fazia o cavalo correr, até o cavalo cansar. E daí ele ensinava até o cavalo a marchar. Porque o cavalo cansado não tinha mais condições de dar muito pinote e derrubá-lo de cima. Então, era domar o cavalo, à base do laço, à base de um esforço extremo, até cansar o cavalo. Digo, mas hoje sabemos que tem gente que domestica um animal, um cavalo, por exemplo, sem precisar chicote algum, apenas com carinho, com estímulos adequados, etc. Então eu digo, também o ser humano, não precisamos domar o filhote humano, mas o filhote humano precisa ser domesticado. E como é que você pode domesticar o seu filho para depois você ter criança para educar e adolescente para orientar? Pela disciplina, em primeiro lugar. E como o animal também precisa ser disciplinado, porque gato pode deitar embaixo da mesa, em cima da mesa não. Cachorrinho pode ficar lá fora, dentro de casa não. Tem alguns lugares que tem essa orientação. Ou o cachorrinho pode fazer isso e aquilo não. Você pode domesticar os bichinhos para que eles obedeçam a você de acordo com aquilo que você deseja e quer que eles vivam a seu lado, como você quer que eles vivam a seu lado, para que eles sejam companheiros e amigos e não bichinhos que venham atrapalhar sua vida ou dar mais trabalho à sua vida. Então assim também, eles precisam de disciplina. Então o filhote humano
Eu digo, tem que aprender disciplina desde o primeiro dia que nasce. Não é um mês depois, não é 3 anos depois, nem muito menos 6 anos depois, quando o bichinho já é selvagem, se não foi domesticado antes. Então, no primeiro dia, o bebê já tem que saber que de madrugada não se mama, que a madrugada é para descansar. E os pediatras que mandam as mães dar de mamar de 3 em 3 horas, que vão estudar um pouco mais sobre o ser humano, que eles podem entender de biologia, mas não entendem nada de psicologia, da aprendizagem e menos ainda de organização mental, para que nós tenhamos uma pessoa com ótima disciplina e com isso com facilidade de aprender mais e com facilidade de viver em sociedade de forma mais adequada. Então, primeiro item é disciplina. Segundo é organização. A criança aprender a organizar seus brinquedos, a colocar seus brinquedos no lugar certo, depois que brincou com eles, e não deixar outras pessoas cuidarem, como nós já falamos numa outra ocasião, quando falamos sobre a infância. Então, tudo isso é ensinar o filhote humano a ser domesticado. Depois, aprender mais que domesticado. Ele começar a descobrir que ele é importante no contexto familiar. Porque não basta estabelecer limites. Eu digo limites lá na roça, nós estabelecemos para os cavalos, para as vacas, para os porcos, cada um no seu lugar, cada um no seu departamento. E os cavalos e as vacas não podiam fugir para a roça de milho e comer o milho, os porcos também não podiam fugir, etc. Então cada um no seu lugar e tinha cerca para estabelecer limites. Filhote humano não precisa de cerca, mas precisa estabelecer limites. Só que mais importante que os limites é fazer com que a criança perceba como é legal. Então, eu estava até vendo, dias atrás, um programa de televisão que mostrava as meninas se preparando para desfilar. Então, eu digo, lá para ela desfilar na passarela, como uma das possibilidades que a menina tem é de fazer sucesso até nesse campo, mas ela precisa de disciplina. Às vezes ela dizia, eu estou nervosa. Mas mais do que nervosa, ela estava entusiasmada. Porque quando vai desfilar na passarela, é como parece que ela esqueceu o nervosismo. Porque agora ela está se apresentando. Ela ensaiou, ela se preparou, mas ela também está confiante. Porque ela treinou isso. Ela imaginou isso, ela pensou assim. Então, é um treino que houve também no aspecto de disciplina e no aspecto de organização. Organizar a roupa, vestir a roupa certa, o sapato certo, caminhar, dar o passo certo. Tudo isso também é organização. Isso vai fazer com que essa pessoa, e até pessoas que assistem ela a fazer isso, possa aprender a organizar a sua própria vida em outros departamentos depois. Por isso que é importante os meninos, ao invés de jogar bola, não vão ser não vão ser grandes jogadores, mas eles vão aprender disciplina no campo de futebol. Vão aprender organização em cuidar das suas coisas. Vão aprender trabalho cuidando das suas coisas e respeitando a dos colegas. Tudo isso é aprendizado de cultivar de forma adequada o seu subconsciente e domesticar o subconsciente como besta interior. Doutor Pedro, se eu me dedico a fazer um exercício para me tornar uma pessoa mais organizada no meu espaço de trabalho, com meus itens pessoais, esse tipo de tarefa, né, de parar para se organizar, ajuda a organizar o campo das ideias também? Também, exatamente, porque o ser humano é um todo. Organizar também os sentimentos. Porque a hora que eu vejo um pedaço de bolo, se não é meu, não vou avançar no bolo como se fosse um bicho selvagem. Ou não vou ficar morrendo de desejo. Eu respeito bem a querer dele, e agora também não preciso, porque não estou com fome, não estou morrendo de fome. Então, a pessoa saber respeitar o que é dos outros. E não sofrer com isso. Porque muitas vezes as pessoas parecem que sofrem porque não tem o que outro tem. Não.
Se eu conseguir conquistar, se eu não conquistei, eu posso buscar conquistar, mas não vou sofrer porque o outro tem. Jesus de Nazaré até tem passagens em que ele fala sobre isso, que não é porque eu favoreci fulano que você vai ter inveja ou que você vai deixar de valorizar o que você tem. Então, tudo isso é importante, tudo isso faz parte, porque o ser humano é um todo. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, tudo fazem parte de uma unidade interrelacionada, que tudo uma coisa se relaciona com a outra. Então, se a gente aprende a organizar o trabalho, organizar a sua gaveta, organizar seu material de trabalho, você está ao mesmo tempo organizando suas ideias, seus pensamentos e podendo, inclusive, realmente desenvolver uma qualidade de vida, inclusive tendo mais autoconfiança, mais autoestima, mais, enfim, tudo aquilo que contribui para a gente ser melhor e mais feliz. Ok, agora nós vamos fazer uma pausa. Em 2 minutos nós já estamos de volta com mais Grisa TV, um olhar pangrisiano, aqui na TV Floripa. Até já! A Lipap, Livraria de Parapsicologia e Desenvolvimento Humano, apresenta a vocês os CDs de programação e reprogramação mental, através de técnicas desenvolvidas pelo Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, o IPAP. Você descobrirá meios de emagrecer, recuperar a autoestima, se livrar da depressão e muitos outros problemas que atormentam nossa vida moderna. Acesse agora mesmo nossa loja virtual www.lipap.com.br e descubra um produto perfeito para melhorar a sua vida. O IPAP, Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, convida vocês a conhecerem os cursos de formação do parapsicólogo clínico e terapeuta do Sistema Grisa, CAOP e CEOP. Nova turma em 2013. Aproveite e faça sua matrícula até o dia 1º de março de 2013. Ligue agora, código 48 3222 0844 ou acesse www.ipap.com.br. Dr. Pedro Antônio Grisa é pioneiro no ramo da parapsicologia clínica e científica. Autor de dezenas de livros, hoje ele é referência mundial no assunto. E através de suas obras você aprenderá mais sobre o funcionamento da mente humana e descobrirá meios de resolver os problemas que atormentam sua vida. Acesse agora nossa loja virtual e conheça nossos produtos. Você também pode esclarecer suas dúvidas através do telefone. Ligue 3222 1819 ou 3223 7355. Estamos de volta com o programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Dr. Pedro, no último bloco a gente começou então um assunto comparando o subconsciente a uma besta interior que precisa ser domesticada, como o senhor mesmo disse. E o senhor citou o caso de um pai que matou o professor de seu filho. Isso deu na televisão brasileira, uns dias atrás. Então veja, quando o pai vai à escola para matar o professor do seu filho, porque o professor chamou a atenção do filho, não importa que o professor tenha exagerado na sua tentativa de impor disciplina ao filho. Primeiro é importante observar que o filho, para ter sido repreendido de uma forma até violenta pelo professor, se isso ocorreu, é porque o filho não tinha disciplina, era besta selvagem. É isso que as pessoas precisam perceber. Que, na verdade, é o que aconteceu. Daí o bichinho, aluno selvagem, estimulou o professor, que também não era tão domesticado assim, era também um pouco selvagem, e atacou o filho. Mas aí o pai vem chegar ao extremo de matar o professor, como a notícia informava. Eu digo, eu me apavoro com isso. Não pelo professor que agrediu o aluno, que não estava certo também, mas pela atitude do pai em relação ao filho.
Primeiro mostra que o pai tinha com certeza sentimento de culpa, que não se dedicou na educação do filho como deveria ter se dedicado, e porque se vai matar o professor, ele dá toda a razão ao filho. Como se o filho estivesse certo, tivesse razão de fazer até aquilo que fez errado. O certo era o pai chegar lá, pegar o filho diante do professor e dizer, me conta o que aconteceu. Quero ouvir a versão do professor, quero ouvir a versão do meu filho e eu vou dar a minha orientação, eu vou tomar minhas providências se eu achar que é preciso tanto. Mas veja, digo, por que esse pai chegou a tal ponto? Pela estupidez de algumas afirmações, inclusive governamentais, inclusive leis estúpidas que estão sendo apresentadas como boas ou como importantes. Porque eu digo, quando se impede que a criança de 8, 10 anos em diante possa trabalhar em casa, ajudar os pais a fazer algum trabalho, até ajudar a contribuir no orçamento familiar, por que não? Eu digo, eu trabalhei desde os 3 anos. Eu não acho que fiquei prejudicado por isso. Eu adorava a minha enxadinha para ir lá na roça ajudar a limpar milho. Eu me sentia feliz com isso. Na hora que eu tive a oportunidade de ir para a escola, eu fui para a escola e fui excelente aluno. Eu digo, mas os meus pais sabiam a hora que era para trabalhar, a hora que era para brincar, a hora que era para rezar, a hora que era para estudar. Eu digo, então, mas o que me apavora em relação a esse caso é que esse filho, o pai dá toda a corda e mais um pouco, como se tudo que o filho faz é certo. Eu digo, daqui a pouco o pai contraria esse filho e o filho mata o pai. Porque o filho aprendeu que ele tem todos os direitos, que ninguém tem direito de se opor a ele. Então, até o pai um dia, se for colocar limites a esse filho, tentar botar disciplina ou tentar exigir dele, e uma das chances mais anteriores ainda é que esse filho tem tudo para ser um drogado daqui a pouco. Porque ele não tem organização nenhuma interior. Pelo menos o pai mostra que não deu nada de educação para esse filho. Para chegar à escola e matar o professor como se fosse assassino do filho, eu digo, isso é a inversão total de valores. Isso é realmente nós estarmos lidando apenas com bestas desemestadas e que nunca domesticaram o seu subconsciente de forma adequada e nós estamos muitas vezes dentro de situações como essas e por isso é importante, gente. Não vamos cair nos extremos, mas também não deixemos que o nosso subconsciente, como besta, não seja domesticado, não seja disciplinado, não seja organizado, não seja direcionado. E acima de tudo, gente, o que mais as nossas crianças precisam não é proibi-las de trabalhar, não é proibi-las de colaborar com os pais, não é proibi-las de colaborar com a escola. No meu tempo de escola, a gente fazia todo o pátio da escola. A gente fazia jardim na escola, orientados pela freira. Na hora do recreio, a gente tinha orgulho depois de mostrar para os nossos pais que a gente havia feito aquele jardim. Que a gente tinha... Eu que pus essa pedra aqui. Ó, mãe, essa pedra é pesada, mas eu e mais eu fulano e tal, nós trouxemos a pedra aqui, fomos rolando, nós arrastamos lá em cima de uma tábua, nós fizemos isso. Para nós aquilo era satisfação, era alegria, era nós termos aprendido que o trabalho faz bem. E que a organização também. E que cuidar da minha escola é maravilhoso. Que a minha escola é um lugar importante para eu me preparar para o meu futuro. Tudo isso se aprende em resultados que podemos produzir benéficos e construtivos. E não essa meleca de que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode fazer... As escolas caindo, eu digo, no meu tempo, nenhuma escola iria cair. Porque os professores, eram educadores, eram mestres. E sabiam olhar a vida por todos os ângulos. E nunca
um telhado teria ficado furado, porque tínhamos telhados cobertos de tabuinha, aí a gente ia lá consertar, os próprios alunos mais velhos eram capazes de subir lá e consertar o telhado, ou então chamava os pais, aí digo, ou então a gente cuidava da escola em todos os aspectos, nas paredes e tudo mais. Eu vejo aquelas escolas que está chovendo dentro, eu digo, onde estão os professores? Onde está o diretor? A diretora? Onde estão os alunos? É tudo bicho selvagem que não sabe mexer o rabo do lado certo? Vamos ser sinceros. É muita, pouca iniciativa para quem pretende ensinar os nossos filhos a construir um Brasil melhor. Para construir um Brasil melhor, temos que ter pessoas melhores, de iniciativas, e que não fiquem esperando só pelo governo. E o governo está na hora também de criar vergonha na cara e dar sua contribuição de fato. Ok, doutor Pedro, perfeito. Vou fazer mais uma perguntinha capciosa para o senhor. O senhor diz que o ser humano está longe de ser gente efetivamente livre e utilizando o livre-arbítrio profunda e amplamente. Veja, digo, realmente porque eu digo, por que está longe? Porque até agora, o próprio genoma humano que foi identificado, aí, os genes do ser humano, até nisso nós somos parentes dos cavalos e das vacas, porque os cavalos e as vacas só têm 5% de genes a menos que nós. Mas nós somos inferiores à mosca azul, porque a mosca azul tem 28 mil genes e o ser humano só tem 25 mil. Então eu digo, mas nós somos... Mas por outro lado também, eu digo, o ser humano não está longe de ser gente, porque está longe de ter disciplina, organização, trabalho, dedicação. Eu digo, e dedicação quando surge? Quando a pessoa tem que desenvolver uma tarefa que tem mais tempo para realizá-la. Então, gente, para tudo isso é preciso realmente dedicar-se. E uma coisa que é absolutamente fora de despropósito, eu digo, é achar que amar é só gostar. Que amar é só dar carinho. Digo, amor com carinho é mais gostoso. Mas mais importante que o carinho é a disciplina para fazer o amor verdadeiro. Mais importante. Então o ser humano precisa realmente ser mais preparado para que ele possa fazer uso efetivo, saber escolher entre o certo e o errado, entre o melhor e o menos bom, entre aquilo que vai me dar um futuro melhor e mais feliz, do que aquilo que vai me deixar empacado apenas saboreando ou gozando do presente. Nós temos que aprender que nós temos que olhar o passado para perceber o que no passado nós fizemos de certo e quantas vitórias alcançamos para ter confiança diante do presente, para conduzir em direção ao futuro. Mas também verificar no que nós falhamos no passado, para a gente poder qualificar melhor nossos atos, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, que serão decorrentes disso. E olhar para o futuro e ver o que eu quero alcançar, para me preparar para conquistar o que de fato eu quero. Mas para me preparar, eu tenho que ter tudo isso que nós falamos hoje. Pensamento positivo, disciplina, organização e tudo mais. Eu digo. Mas, porque se eu não sei perceber a diferença entre uma coisa e outra, como é que eu vou saber escolher? E livre-arbítrio é isso. Saber escolher o melhor. E não querer aquilo que parece que me dá a resposta mais imediata. Eu até digo, já disse aqui num programa anterior, que hoje nós temos 3 pestes. A do individualismo, a do egoísmo e do imediatismo. Ter atitudes para a gente fazer as coisas até rápidas ou perceber o que agora tenho que fazer, isso é importante. Valorizar-me é importante. Mas quando eu pensar em mim, se torna individualismo, que parece que eu moro sozinho nesse planeta, é doença. O final, ismo, é da doença.
Então, quando a pessoa só pensa em si, basta ver as pessoas que só pensam em si. São pessoas doentes até às vezes na própria saúde física, são doentes socialmente porque não se encaixam com ninguém, rejeitam todo mundo, afastam todo mundo que parece que está pegando alguma coisa dele. Então nossas crianças têm que aprender a dividir, têm que aprender a trocar com o irmão, com o vizinho, têm que aprender a se socializar sobre todos os aspectos. E a escola, chamada pré-escola, é para socializar e não é para ser alfabetizado lá no jardim de infância. O jardim de infância é para a criança aprender disciplina, organização, aprender a se comunicar com os colegas, aprender a dividir com o colega, aprender a colaborar com o colega, aprender a fazer coisas juntos com os colegas. Eu quando tinha 15 anos, participei de um treinamento de escoteiro e nós, em 7, nós construímos uma plataforma na copa de uma árvore. Nós descemos depois da árvore e a gente se abraçava, dizia, nós conseguimos, porque nós ficamos sentados, os 7 lá em cima daquele mirante, em cima da copa da árvore. Mas por que nós ficamos felizes? Porque nós ficamos deitados na grama, espreguiçando? Nós ficamos felizes porque nós preparamos a madeira para levar, subimos com a madeira a árvore toda, um alcançava para o outro que estava mais acima e outro alcançava para aquele que estava mais em cima, e fomos encaixando a madeira uma na outra, fomos amarrando com cipós, fomos escolhendo o cipó no mapa e assim por diante. Então foi todo um laboratório de cooperação, um laboratório de integração, um laboratório de solidariedade, um laboratório de vida harmoniosa e produtiva em sociedade. É isso que temos que aprender. Ok, doutor Pedro, nosso tempo de hoje já está chegando ao fim. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui e a gente se encontra semana que vem com certeza. Certo? Obrigado você também e lembrando quem assistiu o programa anterior, e que é o meu novo livro. Já está à disposição. Já está à disposição. Tá ok, então. O programa de hoje chega ao fim, mas você de casa pode continuar aprendendo muito mais sobre parapsicologia em nosso portal na internet. Acesse www.sistemagrisa.com.br e acompanhe todas as novidades do IPAP do Dr. Pedro. O programa de hoje reprisa neste próximo sábado e na segunda-feira às 20 horas aqui na TV Floripa, e semana que vem às 21 estaremos de volta aqui novamente com mais Grisa TV, um olhar pangrisiano. Boa noite e até lá.